A UFAC mudou, melhorou, por você e pra você. A adesão da Universidade Federal do Acre ao Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica, o PAFOR, se deu no ano de 2012. Todavia, as atividades de formação propriamente foram iniciadas no segundo semestre de 2013. Na ocasião em que a Universidade Federal do Acre aderiu ao PAFOR, ficou deliberado então que nós ofertaremos somente cursos de primeira licenciatura na modalidade de cursos presenciais. Assim sendo, estão sendo ofertados pela Universidade Federal do Acre, pelo PAFOR, os cursos de Pedagogia, Ciências Biológicas, Letras, Português, Geografia e História, fazendo a cobertura de 19 dos 22 municípios acreanos. As nossas atividades de formação do PAFOR, considerando as características da clientela com a qual nós trabalhamos, que é constituída predominantemente por professores que trabalham nas zonas rurais, são atividades intensivas realizadas entre os meses de janeiro a março e no mês de julho a agosto. Atualmente, o PAFOR se caracteriza no âmbito da UFAC como o maior programa de formação de professores em fase de execução. Para as prefeituras dos municípios interioranos que lidam inclusive com a dificuldade de pessoal qualificado para atender tanto as necessidades dos anos iniciais do ensino fundamental quanto das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, o PAFOR se apresenta como uma excelente alternativa para garantir formação dos professores, atendendo, portanto, o disposto da legislação educacional que exige formação em curso de licenciatura para atuar nas diferentes etapas da educação básica. Falar sobre o PAFOR, eu poderia iniciar dizendo o seguinte: é uma experiência pedagógica, né? Sala de aula, ensinar, lecionar, estar em contato com diversos alunos. Mas eu não consigo me imaginar falando sobre o PAFOR dessa forma tão simplificada, né? Eu consigo sentir, né, e poder falar para vocês que trabalhar com o PAFOR é trabalhar com segmentos sociais extremamente diferenciados. São alunos? São, mas as realidades vivenciais desses alunos, como por exemplo em Seringais, né, como nós tivemos a oportunidade de visitar, né, um ex-Seringal, o Seringal Esperança, ela tem uma representação extremamente significativa para mim como professora da Universidade Federal do Acre e como pesquisadora que sou. E qual que seria essa diferença? Esse diferencial está naquilo que eu venho estudando há alguns anos como representação social, né? E aqui eu posso citar dois grandes teóricos, Moscovici e Jodelet, né? Quando fala nessas representações significativas sociais que nós temos pelo nosso país. E está, né, na região amazônica, me traz essa significação a partir dessa experiência que eu vivi no Seringal Esperança, em conjunto com a professora Alcione, também da mesma área que eu leciono, que é a Psicologia da Educação. Poder vivenciar esse momento dentro desse ex-Seringal me trouxe um novo olhar representativo com relação ao que é o PAFOR para mim, né? Esses alunos, eles vão e vêm dessas comunidades, como esse antigo Serial, que eu digo aqui com a minha pouca experiência da Amazônia, que é relativamente perto, né, da sede da cidade de Tarauacá, com uma própria aluna que nos levou no percurso, constituiu historicamente, né, esses fatos. Ela disse: professora, aqui a gente gastou 2 horas de viagem,
mas eu gasto 3 dias, tem colegas que gastam 4, 5, e no período de chuva tem gente que demora quase que uma semana para poder chegar na sua localidade de trabalho. Então, quando eu falo em representação social, quando eu falo em PAFO, eu falo nesses alunos específicos, com essa representação social, e o quão significativo é narrar e vivenciar essas experiências junto deles. Eu acho que talvez seja interessante eu citar um exemplo para além dessa experiência do antigo Seringal Esperança. Eu tive uma aluna dentro de sala de aula que me contou uma história de que quando acaba a comida na localidade em que ela trabalha, ela põe a filha, né, tipo numa tipóia, amarrada ao corpo dela, vai para um barco e vai pescar o que comer, né? Então, não tem como a gente negar que é diferente trabalhar com o PAFO, porque você vai para além dessa constituição pedagógica no sentido de sala de aula. Esse universo, ele se amplia de uma forma que não tem como dimensionar, né? O que é que significa todo esse processo. Então, eu penso que é super importante partilhar esse sentimento que eu tenho com relação a essa experiência no PAFO, para que até nós possamos constituir, né, uma amplitude de visão dos nossos colegas professores em conjunto, em debate, somando as experiências para que a gente possa construir mesmo trabalhos a partir da pesquisa baseado nessa pequena experiência que nós tivemos, né? Isso é PAFO. Não tem como significar a representação social desses pequenos núcleos que são subentendidos como cada aluno do PAFO, mas ela tem uma visão muito maior. É região amazônica. Eu não tenho como descrever o que é que eu sinto quando eu falo do aluno PAFO, da experiência PAFO, e eu quero continuar nela aí durante muito tempo, se assim for permitido. Então, nós vamos dar o início às atividades aqui. Trabalhar no PAFO tem sido uma experiência extremamente interessante, muito diferente da realidade da qual eu vivia, e as especificidades do programa é que nós nos deparamos com uma realidade que é muito distinta do contexto do qual nós vivemos aqui. Então nós temos os alunos que são ribeirinhos, né, que lecionam nas condições muito difíceis, em locais de difícil acesso. Nós temos os povos indígenas e, como professora do PAFO, um dos elementos que eu achei que abriu bastante o meu caminho foi com relação à pesquisa, porque foi justamente no PAFO que eu me apaixonei pelo povo indígena. E aí eu vi uma área de pesquisa muito interessante, porque os próprios alunos me convidaram para conhecer as aldeias e montavam as equipes, as formas para nós irmos, porque nós vamos de barco, né? Geralmente dá cerca de 30 minutos de barco às aldeias que são mais próximas, e isso possibilitou conhecer toda aquela cultura que é muito diferente da nossa, né? E de repente uma reflexão de como eles se sentem em sala de aula, nos ouvindo, quando nós vamos para a realidade deles, que é completamente diferente as casas, a forma como eles, a moradia, vestuário, costumes, a própria língua, que eles falam a língua nativa, e aí nos faz questionar como que eles assistem às nossas aulas, o que eles entendem e tudo mais. Então nós percebemos assim que eles entendem muito bem, eles têm uma opinião, eles são bastante críticos, né? E a dificuldade maior deles está justamente na parte da escrita, não no entendimento, mas é por conta de que na verdade eles trabalham com 2 línguas, né? Então isso faz nós também refletir enquanto professores, ter um foco diferente na forma como nós lecionamos para esses alunos que têm um contexto muito diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Então, além disso, abriu um campo imenso de pesquisa, aonde nós verificamos a prática pedagógica desses alunos dentro do PAFO, porque eles trabalham com as crianças
geralmente em turmas multisseriadas, com 2 línguas. Eles apresentam o português e ao mesmo tempo eles apresentam a língua nativa, né? Então tem alguns povos, os Kaxinawá, Kulina, e eu que tento às vezes falar algumas coisas que eles me ensinam, como cumprimentar, dar tchau, presente. Nossa, enrola a língua, é muito difícil falar, eu acho dificílima a língua deles, né? E aí, como pesquisadora, me interessa justamente a parte pedagógica, como eles fazem essa transição entre a língua materna e o português, que as crianças aprendem. Para mim tem sido uma experiência fantástica e eu sempre digo que eu mais aprendo indo lecionar no programa do que ensino, porque são experiências muito diversas. Eu não sei se eu estivesse em outro local que não aqui no Acre, se eu teria essa oportunidade de conhecer cidades como Jordão, que você só tem acesso de barco ou de avião, Santa Rosa do Purus também, Feijó e outras. Nós procuramos explorar ao máximo, porque é um grande encantamento, porque ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, nós estamos conhecendo uma realidade totalmente distinta. Então é muito bom o nosso clima de trabalho, os alunos são extremamente receptivos, eles nos levam para casa, no último dia de aula eles procuram fazer uma confraternização com o que eles têm, às vezes eles nem têm recursos para isso, mas eles fazem o possível para dividir ali. Nós ficamos até constrangidas de tão bem tratadas que nós somos por esses alunos, né? Meu nome é Antônio Ginaldo de Souza, eu tenho 29 anos e trabalho no Alto Rio Tarauacá, setor 2, Escola Almeida Bandeira de Melo, na comunidade de Pacujá. Há quanto tempo você é professor? 2 anos. O que significa para você estar fazendo parte deste programa, do Parfor? Para mim significa muita coisa, mas eu acho que, como para mim, como para meus colegas, acho que a ficha não caiu ainda. Que a gente está em uma faculdade, está se graduando, se formando, dando um passo muito grande na nossa vida. Moro na comunidade do Maracanã, lá é conhecido como Maracanã Central, porque ao sair da beira da BR, eu ando 1 hora e meia para chegar até a localidade do meu pai. O que significa para você estar fazendo essa graduação, estar fazendo parte do Parfor? Fazer parte do Parfor, para mim é uma alegria, porque eu já venho de uma família de pedagogos. Minha mãe é pedagoga, minhas duas tias são pedagogos. Então a minha primeira professora foi minha mãe. Minha mãe, ela me ensinou que a minha meta principal seria o meu estudo. Refletir, né? Refletir, considerar, na verdade, a possibilidade de aderir ao Parfor e de chegar nessas comunidades é conseguir, de fato, garantir aqueles que não teriam acesso ao ensino superior por meio do desenvolvimento desta ação. Então o Parfor também se caracteriza na UFAC por ser uma possibilidade de garantia de acesso ao ensino superior àqueles professores que não teriam essa oportunidade se não fosse desta forma. Então nós temos um movimento extremamente interessante quando nós pensamos que os nossos professores que atuam nos cursos de licenciatura aqui em Rio Branco ou lá em Cruzeiro do Sul se deslocam para essas comunidades e garantem, assim, com o seu trabalho, com o seu esforço, a contribuição e a formação daqueles que não podem se deslocar à universidade.